uma primeira ideia, que é sempre importante insistir, é o fato de que o imperialismo está mergulhado numa enorme confusão política. A crise é muito grande. A vitória do Trump foi um acidente de percurso enorme. Logicamente que aí aparecem muitas interpretações sobre o que o Trump mandou o míssil na Síria e papapá, e ameaçou a Coreia e tudo mais. Isso aí é muito bom para os jornais, né? Se a gente tivesse um jornal que nem a Folha de São Paulo, dava bastante público. Mas o fato é que não está acontecendo nada. Em termos de reação do imperialismo, efetivamente, nesse terreno. Na Síria, por exemplo, depois dos mísseis, ficou tudo na mesma. Então a gente vê que a crise continua. É uma disputa muito grande entre dois setores da burguesia imperialista, dentro do principal Estado imperialista do mundo, que coloca uma situação de impasse. Inclusive, nós temos que considerar que a crise brasileira, a crise argentina, a crise em vários lugares, também tem a ver com isso, o enfraquecimento do imperialismo. O caso mais importante é o caso da França, né? Acho que vale a pena falar duas palavrinhas sobre a questão da França, para esclarecer o que está acontecendo. Porque a imprensa ela dá um tratamento especial, né? Mostra que o candidato liberal social, sei lá o quê, o Macron, está aí ganhando a eleição. Mas aqui nós temos uma realidade muito mais complexa. A primeira coisa que aconteceu na eleição francesa, que ficou claro, é o seguinte: há uma pulverização do sistema político absoluta. Esse Macron, que é o candidato ex-membro do Partido Socialista Francês, que saiu na frente com uma pequeniníssima margem, né? Ele é uma espécie de Collor de Mello, aquele candidato avulso, que você tira do bolso do colete, porque o Partido dos Republicanos estava totalmente queimado, por anos de política neoliberal. O Partido Socialista se destruiu aí com a política das leis trabalhistas e tudo mais. Então, os dois grandes partidos franceses estavam liquidados. O único partido que estava em ascenso era o partido da extrema-direita, Marine Le Pen. Então, toda a eleição girava em torno disso daí. Como apresentar um candidato que, através de uma série de complicadas manobras, pudesse ganhar da extrema-direita francesa. Aí tiraram esse cidadão do bolso do colete, tentaram destruir a candidatura do Fillon, né, do Partido Conservador, não conseguiram totalmente. Tentaram imobilizar o Partido Socialista, e eles conseguiram, porque o Partido Socialista se autodestruiu, né? Mesmo com a esquerda ganhando a convenção, não conseguiu se recuperar diante dos trabalhadores da base sindical, etc. e tal. Lançaram um candidato de esquerda, lançaram não, na reta final, todo mundo viu, né? Que o candidato da esquerda, Mélenchon, ele deu uma subida assim meteórica na eleição. Tudo isso daí é uma manobra na eleição para conseguir um resultado que é um resultado, para a burguesia imperialista mundial, extremamente preocupante. Que mostra o seguinte: o único partido, nesse momento, que tem uma base eleitoral é o partido de extrema-direita. O resto não tem. Esse cidadão, esse Macron aí, que a imprensa francesa só fala bem dele. Ele é lindo, ele é razoável, ele é justo, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo. Só elogio em cima dele. E ele também ninguém sabe quem ele é. Ele é o típico candidato avulso. Quer dizer, aquele candidato é o candidato surpresa, né? Você só vai descobrir o que ele vai fazer mesmo depois da eleição. Ele é o Collor de Mello brasileiro. E mesmo com todas essas manobras, não conseguiram levantar a candidatura dele. Todos os candidatos ficaram quase que empatados na faixa de 20% os 4 primeiros colocados ficaram empatados na faixa de 20%.
Se eles não tivessem, eu não sei exatamente como foi feito, aumentado o voto da extrema esquerda, que é uma coisa problemática para eles, para tirar voto da extrema direita, que é uma coisa também curiosa, né? Porque o Mélenchon cresceu na base que estava sendo absorvida pela extrema-direita nos setores operários, né? Se eles não tivessem feito todas essas manobras, a extrema-direita teria ganho folgadamente a eleição no primeiro turno. E uma coisa interessante é o seguinte, vendo o resultado do primeiro turno, né, a gente pensou o seguinte, bom, agora o Macron vai ganhar fácil, mas não é tão simples assim. Ele pode ainda perder a eleição. Quer dizer, é tão artificial o processo que a própria burguesia reconhece que mesmo no segundo turno, onde a tendência de todos os partidos é apoiar o Macron contra a extrema-direita, a extrema-direita pode ganhar a eleição, porque uma parte expressiva da população pobre e da classe trabalhadora pode optar por votar na extrema-direita. E não vai votar no Macron, que é um neoliberal, como um Fernando Henrique Cardoso francês, né? Um Macri, um Temer. Quer dizer, vocês vejam por aí a situação de descontrole que existe dentro do imperialismo mundial. É uma crise enorme, né? Na Inglaterra, o Partido Conservador já deu o golpe, né? Um golpe que é permitido pelo sistema eleitoral britânico, que é assim, você chama a eleição quando é mais conveniente para você ganhar. É um sistema bem democrático. Se o outro vai ganhar, você fala que não dá, não tem dinheiro para fazer eleição, o povo não quer eleger, precisa debater melhor, né? Aí vocês adiam a eleição. Mas a situação está fora de controle em todos os lugares. A crise do imperialismo é muito profunda. Nós temos que levar em consideração esse fato ao analisar a situação brasileira também. Porque a estabilização no Brasil ela se vê extremamente dificultada por essa situação. E a estabilização econômica se vê dificultada por essa situação. A burguesia está procurando recompor o quadro econômico mundial, mas tem dificuldade por causa justamente da situação política. E a situação política responde a um fenômeno muito claro, que é que há uma rejeição total a essa política dita globalista, neoliberal, né? Onde uma parcela da burguesia, uma parcela da classe média ganha, a maioria da população perde, e muito. É muito difícil de reverter uma situação como essa, é um esgotamento total, né? Não poderíamos dizer o seguinte, que essa situação, está colocado no informe político, é o esgotamento da segunda tentativa neoliberal. A primeira se esgotou com os Bush, né? Aí, como o imperialismo percebeu que pela violência estava muito difícil, ele lançou uma política mais democrática, entre aspas, que pode ser representada pelo Obama, por figuras como Hollande na França, etc. e tal. E isso daí se esgotou totalmente também, né? E agora nós entraríamos numa nova etapa que vai ser definida pela luta de classes, como a gente vê no Brasil. Se os golpistas, o imperialismo em geral, conseguirem impor uma derrota à classe operária no Brasil e em outros países, a evolução para um regime de força, um regime abertamente bonapartista, vai ser bem acelerada. Nós temos que levar em consideração isso daí. Quando a gente vê, isso, uma coisa que eu gostaria que os companheiros refletissem bem, quando a gente vê essa iniciativa da classe operária com a greve geral, nós temos que levar em consideração também o seguinte, não é um jogo qualquer. Se depois de várias tentativas a classe operária for derrotada, a direita vem para cima dos sindicatos da classe operária com muita violência. Tem que levar em consideração isso daí. Quer dizer, é um jogo onde, digamos assim, a questão se coloca como questão de vida ou morte. Não é que você vai perder como se fosse uma greve qualquer, uma luta qualquer,
E tudo, daí a direita se fortalece, você fica um pouco mais fraco, etc. e tal. Não é assim. Se a classe operária for derrotada depois de uma série de iniciativas, as tendências a um governo autoritário de tipo fascista vão se acentuar muito em todos os países.